Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 19 de setembro de 2025, uma sexta-feira, né? Estamos começando mais uma mente de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora da sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Meu Deus, eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo se confia da minha pessoa. Apresento também a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que eu possa estar alcançando, meu Deus, livrando, guardando, cortando laço, quebrando acre, desfazendo toda a obra das trevas. É que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus, amém? A palavra do Senhor hoje está em 2 Samuel 19, Davi e Ziba. Mal Davi tinha passado pelo alto do monte, lá estava à sua espera Ziba, criado de Mefimosete. Ele trazia 2 jumentos, carregando 200 pães, 100 bolos de uva, passas, sem fruta, sem frutas da estação e uma vasilha de couro cheia de vinho. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que uma missionária na Jeroboam desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo de Deus apareça. Porque o objetivo desse canal é simplesmente pregar a tua palavra, meu Deus, pura como ela é, para glorificar, para exaltar o teu nome, para que Jesus venha ser proclamado, Senhor Deus, por essa pequenina aqui, Pai, que é menor, Senhor. Que o Senhor possa me usar, Pai, pela misericórdia, cada dia mais na tua presença, para que eu possa pregar somente a tua palavra, não o que eu quero, mas aquilo que a tua palavra diz que é. E a tua palavra, ela é vida, ela é verdade, ela é eficaz, ela é tudo em todos, para honra e glória do nome de Jesus. Amém, Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor vai dizer aqui, né? Davi e Ziba. Mal Davi tinha passado pelo alto do monte, lá estava à sua espera Ziba, criado de Mefimosete. Ele trazia 2 jumentos carregando 200 pães, 100 bolos de uva passa, 100 frutas da estação e uma vasilha de couro cheia de vinho. Aí vai dizer assim, o rei perguntou a Ziba, por que você trouxe essas coisas? Ziba respondeu, os jumentos servirão de montaria para a família do rei. Os pães e as frutas são para que para os homens comerem, e o vinho servirá para reanimar os que ficarem exaustos do deserto. Onde está Mefimosete, neto de seu senhor? Perguntou o rei. Respondeu-lhe Ziba, ele ficou em Jerusalém, pois acredita que os filisteus lhe restituirão o reino de seu avô. Meu Deus. Então o rei disse a Ziba, tudo que pertencia a Mefimosete agora é seu. Humildemente me prostro diante, me prostro, me, humildemente me prostro, disse Ziba, que o rei, meu senhor, agrade-se de mim. Gente, você sabe que Ziba, olha só, é um homem assim, astuto, ok? Ali, esse pedaço aqui, vamos lembrar, quem foi Ziba na história? Ziba foi aquele a quem Davi perguntou outrora se tinha alguém da família de Saul para que ele pudesse fazer algum bem, aleluia, glória a Deus, aleluia. É isso aqui a gente vai ver, acho que foi aqui mesmo em 2 Reis que a gente viu, né? A história de Mefimosete, ok? E que aí Davi lhe restitui, tá bem no comecinho, tá? E tá aqui, ó. Vamos lá, bem no comecinho. Aí tá levada para Jerusalém, Davi torna rei. Mefimosete. E aí, Davi pergunta assim, tem alguém da casa de Saul para que eu possa, né, Yassou de Comanai, né? É 9, tá? 2 Reis 9, né? Ele diz assim, no 9, 2 Reis 9. 2 Reis, ó. Eu tô lendo Samuel e falando Reis pra tu ver a situação da pessoa, ok? 2 Samuel 9. Diz assim, certa ocasião Davi perguntou, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu posso mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Então chamaram quem? Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou, você é Ziba? Sou, teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar-me a lealdade de Deus? Aí Ziba, né, foi bem assim desprezível, olha o que ele fala. Respondeu Ziba, ainda há um filho de Jonas, aleijado dos pés, né? Então, você vê, Ziba era uma cobra, né? Interesseiro, deixa bem claro, né? Que ele era uma pessoa sem escrúpulos, ok? Então, onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu, na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de volta. Então, a gente vê aqui, né, que Ziba simplesmente era um interesseiro, ok?
Então, ele vai, quando ele faz essa fofoca, né? É, é, ele faz mesmo com a intenção de ficar com as terras de Mefimosete, tá bom? Então, é muito triste, né? Porque a gente vê que ele vai mesmo assim pra querer, denegrir, né? Ele consegue, ok? Aí aquilo que era restituído que foi restituído pra Mefimosete, Shanaia Soda e Comanai, ele simplesmente fica com tudo, tá? Igreja, você vê que ele vai, ó, diz assim, ó. O rei perguntou, olha só, o rei perguntou por que você trouxe essas coisas. Ziba respondeu, jumentos servirão de montaria para a família do rei, pães e fruta, só para os homens comerem, e o vinho servirá para reanimar os que ficarem no deserto. Ou seja, totalmente interesseiro, ok? Ele não estava fazendo porque ele queria, estava fazendo porque ele queria tomar, né, a posse daquilo que estava com Mefimosete, ok? Ele não aguentava ver Mefimosete comer na mesa do rei. Eu tô invejoso, tá? E aí, onde está Mefimosete, neto do Senhor? Perguntou o rei. Então, assim, menino, ele tava, irmão, desesperado para soltar o veneno dele. Tá na cara aqui, né? Ele não via a hora de dizer, né, quando pergunta. Onde está Mefimosete, o neto do Senhor? Perguntou o rei. Respondeu Elisiba. Ele ficou em Jerusalém, pois acredita que os israelitas lhe restituirão o reino do seu avô. Então, assim, né? Semeando contenda, ok? Então disse o rei a Ziba, tudo que pertence a Mefimosete agora é seu. Humildemente se prostrou e disse, Ziba, que o rei, meu senhor, agora agradece de mim. Então, Ziba, ele simplesmente é um oportunista, ok? Ele sempre foi oportunista, sempre, sempre, né? Ele sempre quis lucrar com tudo, com crise política, com tudo, né? Por quê? Porque ele quer levar vantagem, a cara dele, tá? Então, agora tudo que era de Mefimosete agora é dele. Então, assim, é muito triste na igreja. Porque ele colocou Mefimosete como desleal. E vamos prosseguir para a gente saber o que vai acontecer. Mas só depois, mais para frente, que a gente vai ver o que acontece com essa história. Mas isso me chama muita atenção. Vamos lá. Simei amaldiçoou a Ziba. No 5. 16:5. Chegando o rei Davi a Baurim, um homem de clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gera, saiu à cidade proferindo maldições contra ele, né? Ele atirava pedras em Davi. Ó, ele atirava pedras em Davi, em todos os conselheiros do rei, embora todo o exército e a guarda elite estivesse à direita e à esquerda de Davi. Aí diz assim, enquanto amaldiçoava, Simei dizia, saia daqui, assassino bandido. Então, ele simplesmente estava assim, né, revoltado. Então, mas isso aí, igreja, a gente sabe que foi tudo ali devido, né, o que Davi fez, né, com Betseba, ok? Então, Shanaia Sodecai diz assim, o Senhor retribuiu. Aí ele diz assim, olha só, o Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado na família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos do seu filho Absalão. Você está arruinado, porque é uma assassina. Então, mas aqui, igreja, na Yasoude como a Naira manda sai. Se a gente vê, né, na realidade, Davi nunca fez mal para a família de Saul, né? Pelo contrário. Quando aqueles homens chegaram falando que matou Saul e que matou Jonatas, aquele homem lá, de maneira, Davi mandou matar ele, por quê? Porque Deus falou assim, nossa, como assim? Como você teve coragem, né, Shanaia Sou Decai, de matar o ungido de Deus, aleluia, Shanaia Sou Decai, né? Então, é mentira, tá? É mentira deste homem, ok? Então, é totalmente mentira. É, o que ele fez, ok? Não foi legal o que ele fez, ele mentiu. Mentindo assim na cara dura, ok? Aí a gente vê, né, que diz assim, então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei, por que esse cão morto amaldiçoou o rei, meu senhor? Permita que eu lhe corte a cabeça. Então assim, já queria fogo e ferro, né? Mas o rei disse, que é que você tem com isso, filho de Zeruia? Ele me amaldiçoou porque o senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi, portanto, quem poderá questioná-lo? Então assim, ele entendeu, né, que é coisa de Deus, eu vou discutir, né?
Não, deixa ele, né? Deixa ele amaldiçoar. Deixa, né? Deixa ele proclamar, proferir as palavras que ele quer, né? Então, Deus, né? Eu fiz, mas pra família de Saul, de verdade, Davi não fez nenhum mal. Automaticamente, a própria família foi dissolvendo, ok? Ele fez bem a Mefibosete, né? Então, não tem nada disso, né? Então, e disse então Davi a Abissai e todos seus conselheiros, até meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me, quanto mais esse benjamita, né? Olha, até meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me, quanto mais esse benjamita. Deixo-no em paz, que amaldiçoe, pois deixo-o em paz, que amaldiçoe, pois foi o Senhor que o mandou fazer isso. Então, né, ele sabia que foi Deus, né? Entanto que ele nem questionou, ok? Mas sabendo ele que nessa parte ele é inocente, tá? Ele não é inocente do que ele fez com Urias, o Hitita, mas com a família de Saul. Não fez nada de maldade, não, ok? Mas ele tinha consciência que era Deus, tipo, oprimindo, né? Ele disse assim, deve ter sido Deus, né? Por ele ter feito aquilo que ele fez com Urias, mas não com a família de Davi, de Saul. Vamos continuar. 12. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com bem a maldição que eu recebo hoje. Assim Davi e seus soldados prosseguiram pela estrada enquanto Simei ia pela encosta do monte ao lado oposto, amaldiçoando e jogando pedras e terra, né? Então, igreja, há todo um contexto aqui, tá? Então, quando a gente vê essa situação, Shanai Yasod e Komanai, a gente vê, né, que ele ia perseguindo, mas Davi, ele sabia, né? Ele sabia da história pregressa que tinha acontecido, que isso não era verídico. O rei de todo o povo que estava com ele chegara exausto a seu destino e lá descansar. Vamos lá, o conselho de Uzai e de Aifotel. Então, nesse capítulo 16 tem 3 histórias, né? A gente, estamos aqui meditando e a gente vê na Yasode como né? Uzai, você sabe que Uzai, ele nem fazia parte, né? Da na Yasode como né? Ele não era nem, como eu posso dizer, igreja? Uzai, ele não era... Ele não era judeu, ok? Ele era como Urias. Urias era hitita e estava ali ajudando o povo de Israel. Uzai também, né? Ele estava ali ajudando ali Davi, ok? Então, a gente vê a maneira de Deus trabalhar. Vamos lá. Conselho de Uzai e de Aifotel. Enquanto isso, porque também ele era assim, tipo, ele era amigo mesmo de Davi, ok? Ele era amigo de Davi. Uzai. Enquanto isso, Absalão e todos os homens de Israel entraram em Jerusalém e Aifotel estava com eles. Então Uzai, olha só, olha que coisa linda. Então 16. Então Uzai, o arquita, amigo de Davi, aproximou-se de Absalão e exclamou: Viva o rei, viva o rei. Mas Absalão disse a Uzai, olha o que ele diz. Mas Absalão disse a Uzai, esta é a lealdade que você tem para com seu amigo, porque você não foi com ele. Respondeu Uzai, não sou do escolhido do Senhor deste povo e de todos os israelitas, e com ele permanecerei. Além disso, a quem devo servir? Não deveria eu servir ao filho, assim como serviu teu pai? Também te servirei. Então, ele mostrando a lealdade, ok? Então, ele diz assim, Aitofel respondeu, aconselho que tenhas relações com as concubinas de teu pai, que ele deixou para tomar conta do palácio. Então todo Israel ficará sabendo que te tornaste repugnante para teu pai e todos os que estão contigo se encherão de coragem. Igreja, olha o conselho deste homem, né? Um conselho repugnante mesmo, né? É um conselho maligno, né? Aconselho-te que tenha relações com as concubinas de teu pai, né? Para tomar conta do palácio, que deixa para tomar conta do palácio. Então todo Israel ficará sabendo que tornaste repugnante para teu pai e todos os que estão contigo se encherão de coragem. Olha, igreja, olha o conselho maligno deste homem, né? Então, Absalão estava assumindo a monarquia, ok? Lá em Hebron.
Ele começou ali, porque ele começou a comer pelas beiradas, como a gente viu, ok? Tudo que ele fazia era comer pelas beiradas. Xanai, Decai, aleluia, né? Então, ele fez uma conspiração com o seu pai, ok? E era terrível. E ali, agora chega este homem e fala assim, não, tem a relação com as concubinas do seu pai, simplesmente, né? Ele só fez também aquilo que Deus já tinha declarado, né? Através do profeta Natan, né? Que deitariam, né, com o filho, com a... Vamos lá ver o que ele falou, tá no 12, tá? Que o profeta Natan falou para Davi. 12. Peraí. 12. Profeta Natan. 12 e 11, diz assim. Vamos ler o 11. 12 e 11, capítulo 12, versículo 11. Assim diz o Senhor Deus, de sua própria família trarei desgraça sobre você. Olha só. Tomarei as suas mulheres diante de seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Ok? A plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Ou seja, o que você fez em oculto, né? A traição sua com Betseba foi em oculto, mas eu vi. Então agora, né? Então, tipo assim, ok? Então, você vai ter que pagar, ok? Pelo que você fez, tá? Então, talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com bem, né? E aí, o que ele fez, né? Ele estava aflito, né? A gente vê que Davi, ele diz da sua aflição no 16:12, vamos lá? Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribui o bem, a maldição que eu recebo hoje. Por quê? Tudo que ele fez foi mal, ok? Ele não fez legal. Então, ele não foi legal com o que ele fez. Vamos lá no 22. Assim, armaram uma tenda no terraço do palácio para Absalão, e ele teve relações com a concubina de seu pai, com as concubinas de seu pai à vista de todos Israel. Igreja, pensa um cine pornô. Gente, na Yasode Komanai, um cine pornô. Igreja, olha a situação, né? A degradação moral, né? Um cine pornô. Naquela época, tanto Davi como Absalão consideravam os conselhos de Aifotel como se fossem palavras do próprio Deus. Isso porque era considerado como palavra do próprio... Imagine, igreja, se não fosse, né? A degradação moral, né, que esse homem fez, né? Mas Deus já tinha falado através do profeta Natan, então teve aqui, né? O cine, meu Deus do céu. Aqui foi pornografia total, a olho nu, né? E é só Deus da igreja. Essas coisas, né, a gente vê que acontece na palavra do Senhor. Parece que a gente venha se despertar também, né? Aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Possa ser que meu marido não veja, que meus filhos não vejam, mas os olhos de Deus vê todas as coisas, né? E a gente vai colher. Igreja, porque muitas vezes sem fazer nada a gente colhe. Então vamos ter temor de Deus, vamos buscar mais o Senhor, né? Buscar andar mais na vontade do Senhor, ter mais temor do Senhor. A gente precisa, eu preciso, nós precisamos, amém? Deus abençoe vocês. Tenha aí um final de semana abençoado em nome de Jesus. Quem na paz. Deus abençoe.